Olá, tudo bem? Então, aí, bem-vindo então à nossa aula 4 sobre o gráfico de função modular. Aqui nós vamos falar do tipo f de x igual a modo de ax mais b, tá bem? Então, e preste atenção. Uma coisa, existe esboçar um gráfico, existe construir um gráfico, tá bem? Então, vamos aí construir e vamos esboçar para perceber, tá bem? Ok, então temos f de x igual a modo de x. Como é que tens de fazer esse gráfico na sua construção? Primeiro, você tem que, então, aí, traçar, então, o que é o sistema cartesiano ortogonal, correto? Primeiro, se f de x é o modo de x, então, você percebe muito bem que essa função aqui, na aula passada nós falamos muito bem, se você recordar que f de x vai tomar o quê? Vai tomar mais, né, positivo, então, podemos, então, julgar que o f de x, ele pode ser x, o mesmo f de x também vai ser menos x, não é? Então, aí a função, então, quer dizer, haverá, então, duas funções, tá bem? Então, o f de x é igual a x. Podemos construir o gráfico. Primeiro, consideramos que se o x para essa primeira função, se x for igual a 0, o que vai acontecer? Então, o y também vai dar 0. O y vai dar 0, tá bem? Porque se x for 0, então o y também vai ser 0. Se o x for 1, o que vai acontecer? O y também vai dar 1, não é? Então, essa é a primeira função construída. Aliás, os primeiros pontos, né? Então, podemos marcar aqui. Temos o 0, não é? Podemos considerar aqui 1, 2, 3. Aqui 1, 2, 3. Aqui menos 1, menos 2 e aqui menos 3. E aqui 1, e aqui menos 2 e aqui menos 3. Está aí o sistema cartesiano ortogonal, veloz positivo, não é? E veloz negativo. Então, se x for igual a 0, se x é 0, o y é 0, ok? Então, este ponto simplesmente, né? Simplesmente. Então, se x for igual a 1, o y é igual a 1. Então, se x igual a esse ponto, y é igual a 1. Então, eu vou aqui juntar os meus pontos, correto? Correto? Simplesmente aí, a matemática no papel, simples, não é? Então, agora já está o gráfico, né? Eu posso traçar o gráfico, correto? Então, daí vou traçar o meu gráfico. Mas preste atenção ao traçar o gráfico. Percebas que a função ela é modular. Se ela é modular, essa função, então, ela tem que ser apenas positiva. Quer dizer, a função apenas tem que abranger ao lado positivo apenas, né? Então, o que vai acontecer aqui? Essa função, eu ao traçar a função, ela vai ficar desta maneira, a minha função, mas aqui, este lado, eu vou apenas porque tracejado, né? Ok. Então, desta maneira, correto. Eu fiz assim porque esta parte não pode, né? Se não fosse modular, claramente a função poderia continuar até lá. Agora, outra parte que tens de perceber é o seguinte, que a mesma função, ela vai tomar a outra situação. Do que? De f de x é igual a menos x, não é? Então, nessa situação, se for assim, então, podemos ainda continuar os pontos, né? Se o quê? Se o x for igual a 0, o y também vai ser igual a 0, porque se x aqui for 0, então o y vai ser 0, não é? Não existe 0 negativo, ou melhor, y negativo não existe. Então, se x, então, for igual a 1, então, o nosso y, se x for 1, aqui, for 1, este ponto, o y, então, vai dar menos 1. Ok, então, logo, podemos traçar os pontos, né? Os pontos. Se x for igual a 1, este ponto, o y vai dar menos 1, este ponto. Então, aí, vou traçar. Aliás, vou unir os pontos, né? Ok. É aqui, não é? Então, daí vou traçar a minha função. Repare que a função não pode abranger na parte negativa. A parte negativa é aqui, não é? Não pode, aqui. Então, o que vai acontecer? Eu vou aqui apenas tracejar, porque essa parte, como estamos falando de módulo, então ele está proibido. Módulo, na verdade, tem que ser valores positivos, não é? Aí. Então, repare já. Uau! Então, já está, o gráfico saiu. Então, o gráfico, na verdade, desta função modular é qual? É esta parte, simplesmente.
esta parte, a função diz não pode abranger, não é? Então, esta é uma matemática, então, de Cauchy, não é? Ok, sobre análise de distâncias, né? Falar de módulo, falar de distância, falar de segmentos, de segmentos. Ok, e já está então sobre a função, então, esta função. Mas também, em outras partes, em vez de você fazer, quer dizer, para ver, você traçar o gráfico deste não precisa. Pode fazer análise de reflexão, né? Então, se você conseguir fazer a primeira função, não é? Então, a primeira função, então, o ponto onde ela vai iniciar é aqui, esse ponto onde vai refletir. Você pode apenas refletir a função para lá. E ponto final, e já está. Aí construiu o gráfico. Agora, esboçar gráfico. Então, esboçar gráfico, não precisamos já fazer esses pontos, né? Não precisamos fazer os pontos, né? Simplesmente nós podemos traçar a função, não é? A função, sabemos muito bem que essa função ela é crescendo, porque aqui ela cresce e a outra então vai decrescer. É assim. Ok. Vamos então para a linha B, essa é a linha A. Então, podemos então indicar esta função, que a função, ela toma o nome de, melhor, f de x, não é? Que é então igual a quê? A módulo de quê? O módulo então de x, correto? Preciso então muito bom nomear as funções, né? E a seguir então, vamos lá ver já para construir esse gráfico. Nos pede então, g de x igual a módulo de 2x menos 3. O que vai fazer? Primeiro, preste atenção. Primeira coisa, nesta situação, vamos então resolver o quê? Vamos resolver, podemos até achar as raízes primeiro, pondo a origem, tá bem? Então, o que será? Teremos o g de x igual, primeira coisa, vamos simplesmente usar a função 2x menos 3, né? Podemos primeiro achar as raízes, correto? Não tem problema. Então, o que será? 2x menos 3 igual a 0. Já achas as raízes? Estou a achar as raízes. Então, o 2x é igual a 3. O x, então, é igual a 3,5. Quer dizer, a minha função vai tocar no ponto 3,5, tá bem? Então, outro ponto é que o ponto onde a função vai passar pelo eixo dos y. Neste ponto, então, este ponto vai ser, o y vai ser menos 3. Esse é o lado de B, tá bem? A outra coisa importante também perceber é o seguinte, ok, então acho que é suficiente para nós construir o nosso gráfico. Então, se nós já temos os pontos, repara muito bem que o x dava 3,5. Vamos procurar onde está o 3,5. O 3,5, que é 1,5, vai dar 3, que é 1,5, né? O ponto está aqui, no meio, não é? Aqui. E o ponto menos 3, onde é que está? O ponto menos 3, que é o valor de y, não é? Que vai tocar a função, está este ponto. Então, simplesmente nós teremos que unir este ponto e este ponto. Muito fácil, não é? Daí, então, vou traçar o gráfico. Vou juntar os dois pontos. Cuidado, a parte negativa lá embaixo não posso traçar, tá bem? Então, como é que será? Eu vou fazer isto, o gráfico. E lá está o gráfico, tá vendo? E aí está. E agora, a seguir então, em vez de eu de novo calcular, né, colocando sinal negativo a função, não precisa. Eu vou refletir a função, correto, simplesmente. Então, o que vai acontecer? Vou refletir neste ponto aqui, no ponto do que é o valor melhor, na raiz, não é? Na raiz aqui. Então, vai refletir, mas passando já na ordenada, já no valor do y. Repara muito bem que lá embaixo era menos 3, né? E lá em cima vai ser o quê? Ela vai refletir neste ponto, aqui. Está a ver? Então, vou refletir este ponto. Mas cuidado, ao refletir, você não pode passar por lá embaixo. Faz isso. Uau! E aí está, nosso gráfico. Então, esta parte aqui, não é? Deixa aqui tapar.
esta parte não nos interessa, não é? O que nos interessa apenas é isso. Logo, a função, né? O gráfico dessa função fica desta maneira. Aquela parte nós já apagamos, né? Depois posso fazer assim. Aquela parte já apagamos, não precisamos mais, correto? Não precisamos daquela parte, já apagamos. Então, logo o gráfico da nossa função fica lá desta maneira, que esta função é uma função g de x igual a modo de 2x menos 3. É muito bom você fazer isso, tá bem? Então, assim, a seguir, então, vamos fazer a linha C diz que h de x igual a modo de menos x menos 2. Vamos ter só o gráfico, muito fácil. O que é que será? Primeiro, nós teremos que encontrar o que é o ponto da origem, tá bem? O que é que será? Primeiro, sabe muito bem que a função vamos considerar simplesmente sendo ela menos x menos 2, tá bem? E vamos calcular as raízes, que é então fazer menos x menos 2. Calcular a raiz é igual a 0, tá bom? Então será menos x é igual. O menos 2 passa para lá, fica 2, tá vendo? Então, o negativo menos x, aqui tem 2, não é? Então vai ser menos e mais, ou melhor, x é igual a 2. Se aqui é menos 1, está a multiplicar, fica menos 1. Então, x é igual a menos 2. Correto? E o ponto da origem, não é? O ponto onde a função vai tocar no eixo de y, qual será? É simplesmente, então, este ponto. Sim, ponto menos 2, está bem? Já então, conhecemos o nosso ponto y, então, que é o ponto menos 2, né? Ou melhor, o valor de b. Correto? Então, já temos os pontos. Daí, já é fácil traçar o gráfico. Se já temos aqui, a raiz qual é? A raiz aqui é menos 2, né? Menos 2, onde é que está? Menos 2 está onde? É o valor de xs. Então, este x menos 2 está aqui. Muito fácil aí. O ponto onde ela vai passar... Então, a seguir, então, repare só que o valor já é negativo, né? É negativo. A função, ela pode começar a decrescer. Ok. Então, o que vai acontecer? Aqui, porque nós teremos, então, o menos 2, que é este, não é? E teremos o outro, teremos o menos 2 de x, e teremos então o menos 2 do y, né? O menos 2 do y. Não faça confusão. Este menos 2 é da raiz aqui, daqui. Esse menos 2 é da raiz daqui. E esse menos 2 é do valor desta aqui, não é? Desta aqui, tá bem? Então, vamos juntar os pontos. Cuidado, ao unir os pontos, a parte negativa simplesmente deixa, então, tracejado, correto? Então, lá está bonito, né? Ok, então, agora vou refletir a função. A função vai refletir neste ponto, aqui neste ponto da raiz, tá bem? Aqui, tá bem? Então, repare que lá embaixo a função tocava no ponto menos 2. Então, ao refletir lá embaixo, vai fazer o seu simétrico. Se tocar no ponto menos 2, então, ela vai tocar no ponto 2. Tá vendo? Muito fácil aí, né? Então, o que será? Vou fazer isso já ao contrário. O contrário, sim. Aqui, a função começa daqui, não é? Mas lá será tracejado, tá bom? Então, estará a fazer isso. Uau! Então, esta é a função? Sim, é a função. Então, logo, vamos renomear a função. Essa função, dissemos que qual é o nome? É a função h, módulo do quê? Módulo de menos x, né? Menos, então, menos 2. Então, é assim. Repare muito bem outra coisa aqui. Essa segunda função, se você quer demonstrar, não tem problema. Porque a tua função h modo menos x, se você for fazer a segunda vez de novo, né? A segunda vez, o que vai ser? Se a primeira vez você não pôs sinal negativo, a segunda vez, então, colocando sinal negativo, o que vai ser? Então, menos x, menos 2, que é, então, mais x, né? SS mais x, então, mais 2. Logo, a tua função, a nova função do h, então, vai dar mais x mais 2. Agora, você consegue ver que dá sentido quando eu disse que a função vai passar, então, no ponto 2, né? E se você for calcular aqui as raízes, né? As raízes, o que vai acontecer? Aqui teríamos x mais 2, né? Mais 2 é igual a 0. Então, o x é igual, então, a menos 2. Então, o ponto ainda vai considerar o mesmo. Então, só que
o ponto a ordenado, né? O ponto das ordenadas em relação aos de Y, aí sim, então, vai alterar, tá bem? Então, por isso não precisamos, nós fazemos isso, simplesmente simplesmente tiramos o módulo apenas, achamos a raiz e o ponto onde a função vai tocar do Y e sempre lá já dá o ponto que é esse ponto, esse que não tem Y, daí então traz o gráfico simplesmente para essa situação é este, daí da raiz apenas vai refletir. Então, o teu gráfico, essa parte aqui toda, né? Essa parte aqui toda vai apagar e o gráfico, então, vai ficar apenas desta maneira. Tá vendo? O gráfico vai ficar assim, desta maneira. Assim, o gráfico. Apagando tudo, o gráfico fica assim. Então, já tens então o teu gráfico então, da função modular. Ela sempre tem que ser, porque toda função ela é modular, por isso que ela não pode abranger a parte positiva. Você diz, professor, a gráfica pode ser, então, que podem abranger a parte negativa, existe sim. Então, nós vamos ver então na nossa quinta aula a seguir. Corta aí, veja aí, tá bem? E veja só o TPC para você fazer. E aí, então, na descrição deixar um link aí, não é? Um link onde você vai ter que clicar o link, acessar então o nosso curso grátis, não é? Para o nosso curso de matemática completa. Essa é a nossa quarta aula, tá bem? Você vai construir ou esboçar os gráficos, não é? Modulares, não é? Do que? Nesse caso, o que? Nesse caso, esta função, esta função, esta função, esta e esta função. Muito fácil e prático. Não se esqueça, meu irmão, coloca a tua subscrição para ficar, na verdade, atualizado e acompanhar este curso total, completo, grátis, free. Este curso que está a assistir professor Jackson está aqui, estamos aqui a oferecer. E não se esqueça a tua partilha deste vídeo para os demais, tá bem? E muito obrigado, meu irmão. Estou lá a te acordar, lá na nossa sala. E muito obrigado. Falou.